Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estudar sobre uma corrente filosófica contemporânea muito famosa, que é o existencialismo, que veio com grandes pensadores, né? Como Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Kierkegaard e por aí vai. Então foi uma doutrina filosófica e um movimento intelectual que surgiu na Europa no final do século XIX e ficou mais famosa no século XX, parte do desenvolvimento do existencialismo francês, e ela está pautada na existência, o nome já diz muita coisa, né? Existência metafísica, onde a liberdade, ele vai falar muito sobre essa questão de liberdade, refletida nas condições de existência do ser, ou seja, o foco é os seres humanos e a relação dos seus sentimentos com o mundo contemporâneo agora e suas vidas. Ok? Então vamos começar. Temos que primeiro entender que o existencialismo teve duas subdivisões, né? Que é o ateu e o cristão. O ateu a gente se encontra com Sartre, por exemplo, que ele nega a existência de uma natureza humana, e cristão, a essência humana corresponde a um atributo a Deus. Entendeu? E o existencialismo ateu nega isso, né? Nega uma natureza humana. Para os filósofos existencialistas, gente, a essência humana é construída durante sua vivência. Tanto que tem aquela grande frase de Sartre, que é: a existência precede a essência. Ou seja, a nossa essência é construída durante a nossa vivência, a partir das nossas experiências no mundo e das nossas escolhas, uma vez que possuímos liberdade incondicional. Em outras palavras, a corrente existencialista, ela diz que o homem é um ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações. Ele diz que tudo o que acontece com a gente é responsabilidade nossa, nós escolhemos tudo o que queremos fazer. Se eu escolhi um caminho errado, se eu escolhi um caminho certo, é fruto da minha responsabilidade, foi responsabilidade minha. Então ele cria ao longo de sua vida um sentido para a sua própria existência, porque eu decido como eu vou viver minha vida. Então meio que cria um sentido para isso. E para os existencialistas, a vida humana é baseada na angústia, no absurdo e na náusea, causado pela vida não possui um sentido para além da própria existência. Okay? Mas não podemos nos desesperar, sair correndo por aí, porque nós temos uma autonomia moral existencial. Fazemos escolhas na vida, traçamos caminhos e planos. Então, toda escolha implicará numa perda ou em várias possibilidades que não são postas. Okay? Então, para eles, a liberdade de escolha é o elemento gerador, no qual ninguém nem nada pode ser responsabilizado pelos encaminhamentos da vida. Ou seja, a liberdade, nós temos liberdade de escolha para fazer o que quiser da nossa vida. Okay? Então, tem aquela grande frase: nós somos jogados no mundo e nós decidimos como vamos viver nele. É a grande frase de Sartre, né? Liberdade de escolha. Agora vamos falar um pouco sobre um dos filósofos, né? Nós temos Kierkegaard, que a gente estuda ele dentro do existencialismo cristão, pois ele era um cristão também. Kierkegaard. Olha o povo de nome difícil, né? Kierkegaard, como eu falei, ele era cristão e é considerado o pai do existencialismo. Ele que começou essa corrente. E o objetivo de estudo parte do concreto, da existência, da própria existência. Ok? Ele foi um filósofo dinamarquês, fez parte dessa linha cristã, como eu disse. E ele fala essa questão do livre-arbítrio. Da mesma maneira que outros existencialistas, ele focou na preocupação pelo indivíduo. E ele diz que nós que damos sentido à nossa vida, mas como ele era cristão, ele dizia que a fé sobre esse Brasil. Como eu disse, essa questão de não sabermos porque estamos aqui, isso tudo pode gerar essa questão da existência, preceder a essência dessas escolhas de que fomos jogados aqui. E ele disse, como ele era cristão, disse que a fé cobre esse vazio, como diz Nietzsche, que estamos perdidos na era contemporânea, que não sabemos mais de nada, mas que ele vai dar uma solução. Ele disse que a fé vai suprir esse vazio que as pessoas sentem agora no mundo contemporâneo. Que a fé é a solução. Okay? E aí, vamos para outro
como eu falei dele agora, né? Nietzsche, que eu não sei falar o nome. Meu Deus do céu. Como vocês sabem, Nietzsche não acreditava em Deus, né? Até os 18 anos, e ele dizia que Deus é uma criação humana e o excesso da razão nos levou ao mundo caótico, né? Como vocês sabem, Nietzsche ele era pessimista, sofria de ansiedade, depressão. Então, ele tinha essa questão bem pessimista, sua filosofia é pessimista. E ele dizia nessa questão que, como eu disse no vídeo sobre ele, essa questão de que esquecemos o Deus Dionísio, né, que esse excesso da razão de pensar muito destruiu, levou ao mundo o que ele é hoje, esse mundo caótico, e diz que a existência dele é bem pessimista, né? Ao contrário de Kierkegaard, que ainda tem solução, que seria a fé. Nós temos Sartre, né, que é o grande filósofo existencialista. Sua filosofia está ligada ao existencialismo, e ele é o famoso pensador dessa frase: a existência precede a essência. Ele quer dizer que o ser humano define sua essência e sua vida e responde por seus atos. Não existe, você não já nasce com algo coisando, você aprende, a partir das suas escolhas, do que você vive. Então a existência, você existe, a sua essência você vai criando no que você é, do que você se tornou a partir da sua trajetória, da sua vida, do que aconteceu e tudo mais. E ele acreditava que os pensadores, os filósofos, os intelectuais deveriam ajudar a sociedade a libertar desse mundo contemporâneo. Entendeu? Porque a gente fala assim, existencialismo no mundo contemporâneo, e eles sabem disso, né? Essa questão da ansiedade, da depressão, as coisas estão rápidas, informações. Então ele acreditava numa salvação para isso. Esse mundo, dizemos, caótico, por exemplo, né? Outro grande filósofo existencialista se chama Heidegger. Vou falar um pouco mais sobre ele. Heidegger ele criou a sua teoria da existência autêntica. Existência autêntica, né? Ele tinha uma obra chamada O Ser e o Tempo, e o foco dele foi o ser, essa questão que ele não é definido, se diferenciando, falando da existência e a concretude definida. Ok? E essa questão da existência autêntica, ele diz que quando o ser humano compreende as possibilidades e a questão da morte, que um dia ele não vai estar mais aqui, ele consegue definir a sua existência. Ou seja, ele vai reconhecer a si mesmo, ele vai mudar aquilo, ele vai ser mais autêntico, porque um dia ele não vai estar aqui. Então, Heidegger vai focar muito a questão do ser, essa existência autêntica. Como Kierkegaard, como uma solução. Nós criamos a partir daquilo, nós conhecemos o que está à nossa volta, o que vai acontecer depois, a questão da morte e tudo. E essas possibilidades a gente vai criando nossa existência, dando um valor para a nossa vida, reconhecendo nós mesmos, né, mesmo não sabendo por que estamos aqui. Então, Heidegger foi um existencialista na questão de um sentido positivo, né? Então, o que determinará esta existência será sua atitude face à morte e as escolhas que tomará diante a finitude de sua vida, porque descobrindo que há tempo, né, não vivemos para sempre, nós começamos a dar valor sobre isso, né? Uma grande frase dele é essa, né? O ser humano não é o senhor dos seres, mas o pastor do ser. Voltando um pouco sobre Sartre, repetindo outra frase dele, que eu acho que eu já falei, mas eu vou falar bem mais certo agora. Condenado porque não se criou a si próprio e, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo é responsável por tudo quanto fizer. Ou seja, somos condenados porque não escolhemos estar aqui, não escolhemos estar vivos aqui, e livre porque fomos lançados aqui. Também porque somos responsáveis por tudo que fazemos, nossas escolhas, nossas decisões ao longo da vida. Okay? Então, Sartre tem duas grandes frases que explicam bem a questão do existencialismo. E para terminar, outro grande existencialista é Simone de Beauvoir, né? Simone
de Bovary ou Beauvoir? Hein? Qual será? Vou chamar Simone de Bovary. Ela foi uma filósofa, escritora, professora feminista, nascida em Paris, né? Ela era esposa de Sartre. Okay? Então os dois, então ela pegou um pouco dessa filosofia, estudou um pouco com ele juntos, né? Esses dois, o existencialismo, viraram dois grandes filósofos existencialistas, né? Ela com sua filosofia e ele com a dele, né? Só que a de Simone de Beauvoir tem mais a ver com essa questão de defender, ela era uma defensora da liberdade feminina, né? Então, sim, uma grande frase dela, né, que é não se nasce mulher, torna-se, não se nasce mulher, torna-se uma. Então, essa frase, ela corroborou essa sua tendência existencialista voltada mais sobre o assunto das mulheres, que, como a frase do seu marido, né, cuja existência precede a essência. Então, essa última sendo algo que se constrói durante a vida. Então, ela desenvolve várias bases do feminismo e ela critica o pensamento tradicional que associa o ser humano ao masculino, negligenciando a mulher em um papel de subalternidade, como seres humanos de segunda classe, em seu livro O Segundo Sexo. Então, o existencialismo de Simone de Beauvoir é mais ligado à defesa da liberdade de qualquer coisa para as mulheres. Essa questão da privação das mulheres já terem algo, elas têm que ser isso, e os homens poderem fazer outra coisa. Lembrando que Simone de Beauvoir era mais de um tempo, né, que as mulheres não podiam trabalhar, deviam ficar mais em casa. Né? Hoje as coisas estão mais diferentes, mas acontece ainda, né? Então, calma aí, né? Então, esses foram os existencialistas, tem mais, como Merleau-Ponty e Alberto Camus, mas esses são os principais que você tem que saber. Tem que saber essa questão do existencialismo. Vamos falar sobre essa questão da existência do ser humano, de que está aqui para dar um sentido na sua vida. Outros vão falar que não dá certo, como Nietzsche, mas outros vão dizer que tem solução, né? De como a gente pode aproveitar essa vida, como Hegel, como Kierkegaard em relação à fé. Sartre também era ateu, então tinha mais essa questão. Mas ele estudou essa questão mais de que nós escolhemos as nossas escolhas, fomos jogados aqui, estamos condenados a ficar aqui, mas somos livres, porque escolhemos isso. E Simone de Beauvoir, muito importante para essa questão do feminismo, né? Uma das precursoras do feminismo, e falando sobre o que a mulher está predestinada a ser, né? Naquela época, e também poderia dizer assim, do existencialismo mais voltado para questões das mulheres. Ok, já que ela era uma defensora. Então, esse foi o existencialismo, uma corrente filosófica muito debatida hoje, muito famosa. E até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E um beijo no coração de todo mundo. Um beijo no olho de todo mundo. Tchau.